Neste vídeo discutiremos aspectos importantes da consulta em rinoplastia. Como escolher seu médico? O médico deve ser sempre escolhido com muito cuidado, pois é o fator mais importante que determinará o sucesso de uma cirurgia plástica, especialmente na rinoplastia. Então, a primeira coisa a fazer é certificar-se que o médico é membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Isso pode facilmente ser feito através de uma checagem no site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, www.cirurgiaplástica.org.br. Segunda coisa a fazer é tentar certificar-se que o seu médico é especialista nessa cirurgia. Isso é feito averiguando aspectos como a formação, aonde este médico estudou, quem foram os seus mestres e se ele possui interesse especial pela rinoplastia. É possível também verificar se o médico é especialista, averiguando se o médico leciona, se ele possui capítulos em livros, se ele apresenta temas em congressos, por exemplo. Além disso, existem outras maneiras. Anestesistas, enfermeiras, esse tipo de profissional que trabalha no hospital e vê o médico em ação, são excelentes fontes de referência. Por fim, existe a mídia. Existem revistas, internet, etc. Embora não sejam uma garantia de que o médico é um bom profissional, pode servir como referência. Como deve ser feita a consulta? A consulta em rinoplastia deve ser extremamente detalhada. Acredito que o principal fator que determina o sucesso nessa cirurgia é uma perfeita sintonia entre o paciente e o seu médico em relação às potenciais limitações que o procedimento oferece, e especialmente as expectativas do paciente. Então acredito que a consulta deve se iniciar com uma conversa bastante detalhada sobre o que incomoda o paciente, né? Após essa conversa, um exame físico muito criterioso para verificar se existem problemas funcionais, problemas estéticos, desvios de septo, etc. A seguir, acredito numa explicação técnica bastante detalhada, porque o paciente tem o direito de entender todas as partes da consulta e do tratamento. Após essa explicação, realizamos uma simulação computadorizada dos objetivos da cirurgia. Acredito que a simulação é uma excelente ferramenta, mas que deve ser usada com ética. A simulação deve ser explicado sempre ao paciente que a simulação visa ensinar, mostrar ao paciente como que se faz a cirurgia, qual é o potencial objetivo da cirurgia. Mas a simulação jamais deve ser usada como uma promessa de resultados. Dessa forma, no final da simulação, é possível mostrar ao paciente o objetivo da cirurgia e, principalmente ao cirurgião, servir como uma referência do que o paciente quer no seu tratamento. A seguir, finda a simulação, acredito que o paciente deva ser esclarecido de uma forma bastante detalhada em relação a como é o tratamento no hospital, qual a anestesia que deve ser utilizada, detalhes importantes do pós-operatório, etc. Finalmente, no final da consulta, o orçamento deve ser fornecido com bastante precisão ao paciente para que o mesmo possa planejar-se para a realização da cirurgia sem ter surpresas. Como analisar o preço sugerido para a cirurgia? O orçamento de uma rinoplastia, ele baseia-se basicamente em 4 ou 5 itens. O primeiro item é o custo hospitalar. O custo hospitalar, ele pode ser reduzido pela metade caso o paciente tenha um problema funcional que possa ser coberto pelo seu convênio. A segunda parte do orçamento refere-se à equipe. A equipe possui o cirurgião, possui o anestesista, possui a instrumentadora e alguns médicos utilizam um ou mais auxiliares para a realização da cirurgia. Então, existem para cada profissional um honorário. Então, é muito importante para o paciente que o paciente saia da consulta com essa discriminação. Qual será o custo hospitalar, o custo do cirurgião, o custo do anestesista, o custo da instrumentadora e de eventuais auxiliares. É muito importante também, por parte do médico, transparência. O médico deve expor claramente quais serão todos os custos para os pacientes. Por exemplo, tratamentos estéticos ou fisioterápicos após a cirurgia,
qual o preço desses tratamentos, se existem materiais ou curativos específicos. O que é muito importante é que o paciente não seja surpreendido num momento de fraqueza, teoricamente, quando estiver se recuperando da cirurgia, com gastos que não estavam planejados. Como é o pós-operatório de rinoplastia? O pós-operatório de rinoplastia é bastante desconfortável nos primeiros 2 dias. Nos primeiros 2 dias existe inchaço e manchas roxas, que nós chamamos de equimoses, ao redor dos olhos. Muitas vezes dificulta a abertura dos olhos e causa lacrimejamento. Esse é o pico do inchaço, então, segundo, 3º dia. Após o 3º dia, existe uma melhora muito significativa de todos os sintomas. Nesses primeiros 2 dias, como eu referi, existe uma dificuldade respiratória devido ao inchaço dentro das vias aéreas. A partir do 3º dia, todos os sintomas melhoram. Diminui o inchaço, melhoram as manchas roxas e o paciente começa a respirar melhor pelo nariz. No 7º dia, retiramos todos os pontos curativos, tanto internos quanto externos. O paciente pode retornar, então, à sua vida normal, de trabalho, escola, faculdade, devendo retornar ao consultório com 14 dias para a retirada de um último curativo de esparadrapo, que é feito com 7 dias. Então, com 1 semana, retira-se o primeiro curativo, substituindo por uma esparadrapagem. Essa esparadrapagem permanece mais 1 semana, sendo retirada então com 14 dias. Então, após 14 dias, o paciente sai do consultório sem nenhum tipo de curativo. Após 2 semanas, o paciente pode lentamente retornar às atividades físicas, devendo sempre considerar que possui um nariz de porcelana por 1 mês. Qual é o tipo de anestesia mais recomendada para essa intervenção cirúrgica? A rinoplastia pode ser realizada com anestesia local e sedação ou com anestesia geral. Considero que a anestesia geral é mais adequada para esta cirurgia por alguns motivos. Primeiro, a anestesia geral oferece total imobilidade do paciente, quer dizer, o paciente não há risco do paciente acordar ou se mexer durante a cirurgia. Inclusive, existem pacientes que fazem a cirurgia com local e sedação, que acabam acordando durante a cirurgia, possuem memórias do procedimento, enfim, batidas de martelo, esse tipo de coisa, gerando até traumas emocionais. Então facilita o trabalho do cirurgião ter um paciente que está ali dormindo calmamente. Segundo aspecto é que na anestesia geral existe uma proteção total das vias aéreas. Então o tubo que oferece o ar aos pacientes é colocado dentro das vias aéreas, é insuflado um balãozinho que isola essa via aérea da entrada de sangue durante a cirurgia. Dessa forma, reduz-se significativamente a chance de pneumonias ou complicações respiratórias. Finalmente, é importante dizer, a anestesia geral hoje é realizada com medicamentos extremamente novos, modernos e de fácil metabolização. Isso quer dizer o quê? O fígado elimina esses medicamentos muito rápido após a cirurgia, fazendo com que seja possível o paciente acordar de uma anestesia geral assim, com extrema lucidez e consciência, de forma que não existe efeito residual dos anestésicos e o paciente pode até ter alta no mesmo dia após uma rinoplastia com anestesia geral. Então é muito importante que os pacientes tenham consciência disso. A anestesia geral atualmente é muito segura e ela é mais indicada do que a anestesia local e sedação. Um outro aspecto importante é que a anestesia local e sedação, o paciente no final de tudo pode acabar recebendo mais drogas, mais remédios do que receberia numa anestesia geral. Qual o tempo médio de duração dessa cirurgia? A rinoplastia estruturada pela via aberta, realizada corretamente, dura algo entre 2 horas e meia e 3 horas e meia.